Vamos aos fatos. Número Vamos. 1, não foi determinação da Anvisa. A determinação é do Ministério da Saúde. A portaria 655 de junho deste ano é uma portaria interministerial, são 3 ministérios que assinam, um deles é o Ministério da Saúde. Em função dessa portaria, a presença sanitária em portos, aeroportos e fronteiras é de um órgão chamado Anvisa. Ele cumpre as ordens determinadas por políticas públicas emanadas através de atos legais. Então, a portaria interministerial é o ato legal. A Anvisa cumpre essas ordens. A Argentina e todos os outros atores, Comebol, FIFA, CBS, descumpriram as ordens, sabendo que estavam descumprindo as ordens. Teve a reunião prévia. Você falou em sábado, algumas fontes citam sexta-feira como dia em que essa reunião teria acontecido. Mas, de qualquer forma, teve uma reunião prévia, eles foram informados, e ao entrar no Brasil, a equipe argentina já omitiu dados dizendo que aqueles 4 jogadores tinham vindo de outros países que não a Inglaterra. E a portaria é sobre isso. Não pode vir ninguém da Inglaterra, África do Sul, Irlanda do Norte e Índia sem uma quarentena de 14 dias. Mas isso é bobagem, isso aqui, olha, tudo bem, pode ser bobagem, estava todo mundo em campo, o bicho já tinha circulado, já circulou, agora tem uma regra jurídica. Nós hoje estaríamos aqui discutindo por que a Anvisa descumpriu a regra jurídica se não estivéssemos discutindo por que ela cumpriu a regra jurídica. A regra jurídica é boa ou ruim? É óbvio que a regra jurídica é boa e deveria ter sido cumprida. Foi descumprida, os jogadores entraram em campo, se tivesse que disseminar a doença em todas as pessoas que estavam no campo, estava disseminado. E daí? Depois que rouba, não é mais roubo? É roubo, continua sendo um descumprimento da lei. Esses caras deveriam ter sido banidos do país, deportados do país, com todas as consequências legais decorrentes disso. Permitiu-se que eles simplesmente fossem embora. Nós estamos vivendo uns tempos difíceis, bicudíssimos do ponto de vista do arranjo jurídico. Fazer o quê? Então a Anvisa acertou, né, doutor Gonzalo? A Anvisa não acertou, ela cumpriu o que a lei determina, sem pôr nem tirar. Ponto. Não Ela poderia fez fazer o que tem que nada de fazer. diferente, porque diz que Nem um tostão a menos. Aliás, volta e meia estão falando, a Anvisa entrou em campo. A Anvisa só teria conseguido entrar em campo do jeito que entrou, com a Polícia Federal na frente. A Polícia Federal é que deu origem à possibilidade da Anvisa entrar em campo, porque eles estavam já falando desde a sexta-feira que não poderiam esses 4 jogadores estar em campo. Só. Mas a Argentina, a delegação argentina resolveu mentir. E provavelmente aí tem o dedinho do Ministério da Saúde. Porque o tempo todo tem gente dizendo que o Ministério da Saúde havia dito que dava para dar um jeito. E eu acho que tem aí essa coisa do Ministério da Saúde dizendo que dava para dar um jeito. Agora, a portaria foi assinada pelo Ministério da Saúde. Era uma regra jurídica que foi emanada do Ministério da Saúde. Regras jurídicas são feitas para serem cumpridas. Embora neste país nós estejamos desrespeitando todas as regras jurídicas desde 2019, quem sabe o ano que vem a gente corrige esse erro. Agora, eles estão discutindo ali se houve esse excesso. A FIFA, inclusive o Comitê Disciplinar da FIFA, vai receber nas próximas horas a súmula da partida, né, que foi assinada, e eles estão pensando em recorrer dessa decisão, não sei no que vai dar, né? Mas não tem o que dar, né? São regras do governo brasileiro. Não tem mais ou menos em relação ao cumprimento de uma regra jurídica. A regra jurídica não permite esse tipo de interpretação. Ou você cumpre, ou você não cumpre. Existia uma regra jurídica, ela foi simplesmente interpretada corretamente pela Anvisa. Isso foi colocado antes da partida. Não é que a Anvisa entrou lá e finalmente fez o que deveria ter feito. Não, ela vem fazendo desde o início.
Só que os descumprimentos ao ordenamento jurídico foram seguidos por parte de todas essas autoridades futebolísticas que nós tivemos em ação na arena do Corinthians. É. O doutor Gonzalo, e tem uma questão, né? Qual é a consequência, né? Hoje, uma pessoa que não cumpre uma regra da Anvisa, quais são as consequências? Porque, por exemplo, nesse caso, suspenderam o jogo, mas eles cometeram um erro, né? Porque, assim, como o senhor falou, o vírus já estava lá, ou eles estavam em campo, estavam sem máscara, eles circularam, saíram do Deportação. hotel. Deportação. 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 Eles deveriam ter sido deportados. E uma pessoa que é deportada de um país fica com problemas para entrar de novo. Então, não tinha outra. Tinha que deportar os 4, quem sabe a equipe argentina inteira.